RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Está começando o RBV Agro pelas emissoras da RBV e também através das redes sociais do portal RBV. É bom demais ter você conosco a partir de agora, para a gente manter você bem informado. Você, homem e mulher do campo, sobre as novidades, e você da cidade para saber tudo o que acontece lá no campo, na agricultura. Hoje o RBV Agro é na apresentação de Ramon Gabriel e Fabiano Trindade. Olá, Fabiano. Olá, boa tarde, Ramon. Uma ótima tarde a você que nos acompanha aí pelas nossas emissoras Rádio Videira, Rádio Vitória, Rádio Caçanjurê e também Rádio Tangará. Muitas novidades, muitos assuntos importantes e a gente já traz aqui as manchetes de hoje. Vamos lá? Destaques do RBV Agro. Em Frute e Seminário Catarinense de Olericultura acontecem em Fraiburgo de 23 a 25 de julho. Santa Catarina exporta segundo maior volume de carnes da história e fatura mais de 10 bilhões de reais no primeiro semestre. Safra catarinense de maçã é afetada pelo clima e produção cai quase 24%. Santa Catarina tem queda de produção de 21% no milho e 8% na soja na safra 2023-2024. Rio das Antas realiza o Seminário Municipal de Bovinocultura de Leite no próximo dia 24 de julho. E ainda uma reportagem com orientações sobre o cancro europeu que atinge a produção da maçã. Estas e muitas outras informações você acompanha agora aqui na nossa programação, na nossa edição especial deste sábado. RBV Agro. E vamos iniciar o RBV Agro de hoje registrando aqui a passagem de datas comemorativas que homenageiam importantes atividades para o agro. O pecuarista, o colono, o agricultor e o motorista. Primeiro, no dia 15 de julho, foi dia do pecuarista. Esses profissionais contribuem para o crescimento econômico de Santa Catarina e para a qualidade de vida dos catarinenses, garantindo alimentos de qualidade e também aí a população. Investimento em genética, boas práticas agropecuárias e cuidado com a sanidade animal contribuem para que Santa Catarina seja um grande produtor de proteína animal e também de produtos lácteos. O estado é líder na produção e exportação de carne suína e se destaca também na exportação de carne de aves. Em Santa Catarina, são mais de 180 mil produtores de bovinos, mais de 6 mil suinocultores e mais de 4 mil produtores dedicados à criação de aves. A produção de leite supera os 3 milhões de toneladas por ano. Já o dia do colono e do motorista será celebrado na próxima quinta-feira, 25 de julho. Queremos homenagear esses profissionais que atuam em lavouras e em empresas de transportes rodoviários de cargas. Os colonos são trabalhadores que se dedicam às atividades agrícolas, cuidam da terra, das plantações, do gado, do recurso hídrico, entre outras tarefas, enquanto os motoristas de cargas lidam com a movimentação dos produtos produzidos pelas lavouras de um lugar para o outro. Ambos os grupos profissionais têm um papel importante na economia ou na produção de alimentos, sendo, portanto, merecedores de homenagens nesta data. E o Dia do Agricultor será comemorado em 28 de julho. A data homenageia os profissionais que trabalham com o cultivo de produtos da terra, como frutas, hortaliças e vegetais. O agricultor é um dos principais motores da economia nacional, responsável por produzir alguns dos bens essenciais para o sustento do país. Por isso, fica aqui nossas homenagens e um forte abraço a todos esses importantes trabalhadores. Verdade. Parabéns a todos nesta data tão especial. E faltam poucos dias para o 18º Enfrute, Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, e o segundo SENCO, Seminário Catarinense de Olericultura. Os eventos, que acontecem nos dias 23, 24 e 25 de julho no Parque da Maçã, em Fraiburgo, voltam à região
meio oeste de Santa Catarina, após serem realizados em Florianópolis em 2022. De acordo com o pesquisador da EPAGRE, Leandro Ram, que faz parte da comissão organizadora, a expectativa é que mais de 1.000 pessoas circulem no Parque da Maçã nos 3 dias. A programação dos 2 eventos conta com mais de 20 palestras sobre temas diversos, apresentação de trabalhos científicos e uma feira com as novidades do setor. O evento é destinado a produtores, técnicos agrícolas, pesquisadores, acadêmicos e público em geral. Além das palestras, o Infrute e o Senco terão apresentação de trabalhos científicos e uma ampla feira com exposição de produtos e serviços do agro. A realização dos eventos é da EPAGRE, Prefeitura de Fraiburgo, Uniarp e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Caçador. A programação completa do Infrute e do Senco pode ser conferida em www.infrute.uniarp.edu.br. As inscrições são gratuitas. Vamos conferir agora um convite especial do pesquisador da EPAGRE, coordenador do evento, Leandro Ram, para o Infrute e para o Senco. Olá, produtores de hortaliças, técnicos, professores e estudantes. Eu sou o Leandro, aqui da EPAGRE, e trago um convite especial para vocês. Eu quero convidá-los para o 2º Seminário Catarinense de Olericultura, que será realizado no dia 25 de julho, no Parque da Maçã, em Fraiburgo, Santa Catarina. Esse evento é dedicado a todos que se interessam em conhecer as últimas novidades, tecnologias e inovações que estão transformando o setor de produção de hortaliças aqui no Brasil. Serão palestras inspiradoras com especialistas que conhecem profundamente nossas necessidades e nossos desafios. Vamos juntos impulsionar e discutir a olericultura aqui no sul do Brasil. Confira no site aqui embaixo a programação completa e estamos esperando vocês. O engenheiro agrônomo José Luiz Petri tem vasta experiência na área, especialmente em fitotécnica em fruticultura de clima temperado. Ele reforça o convite para o Infrute. Alô, fruticultores, técnicos, professores e estudantes. Eu tenho um convite especial a fazê-los. Eu sou o Petri e no dia 23 e 24 de julho vai ocorrer o 18º Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, o Infrute, no Parque da Maçã, em Fraiburgo, Santa Catarina. Esta é a oportunidade perfeita para vocês conhecerem as últimas tecnologias desenvolvidas e as novidades no setor da fruticultura de clima temperado. Teremos palestras com importantes e renomados especialistas que darão importantes dicas para a fruticultura. Também o setor multiempresarial, com mais de 50 empresas que trarão as últimas tecnologias e equipamentos e produtos para o desenvolvimento da fruticultura. A programação completa você encontra no site abaixo. E contamos com a sua participação. A abertura oficial do 18º Infrute e segundo Senco acontece na próxima terça-feira, dia 23 de julho, no Parque da Maçã, em Fraiburgo, e será marcada por homenagens. Nesta edição, 4 nomes serão reconhecidos pelos significativos trabalhos em prol do setor de frutas e hortaliças. Os homenageados do Infrute são Gilmar Arduino Bétio Marodim, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Marise Vicelli, servidora da Estação Experimental de Caçador da EPAGRE. Já os homenageados do Senco são Giovanni Moraes, produtor de cebola de Lebon Regis, e Sigfried Miller, pesquisador aposentado da Estação Experimental de Caçador da EPAGRE. Além das homenagens, a abertura oficial do Infrute, às 19 horas, deverá contar com a presença de autoridades. Vale lembrar que o evento inicia antes, às 8 horas e 20 minutos da manhã, com palestras, apresentação de trabalhos técnicos e uma grande feira do setor de frutas e hortaliças, com exposição do que tem de mais inovador em máquinas, tecnologias e serviços. Os eventos são organizados e promovidos pela Estação Experimental de Caçador da EPAGRE,
Prefeitura de Fraiburgo, Uniarp e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Caçador, com patrocínio do CREA-SC e Confea. O tema central do evento é a valorização da ciência brasileira para a produção de frutas e hortaliças em busca de uma produção cada vez mais competitiva. RBV Agro. Santa Catarina exporta segundo maior volume de carnes da história e fatura mais de 10 bilhões de reais no primeiro semestre. Embarques somam 939 mil toneladas na soma entre frangos, suínos, perus, patos, marrecos e bovinos e representam alta de 3,5% na comparação com o ano passado. Vamos acompanhar na reportagem de Cadu Reis. As exportações catarinenses de carnes totalizaram 939 mil toneladas no primeiro semestre, segunda maior quantidade da série histórica iniciada em 1997. O volume representa um acréscimo de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os embarques de frangos, suínos, perus, patos, marrecos e bovinos geraram faturamento de 1 bilhão e 890 milhões de dólares, cerca de 10 bilhões de reais na cotação atual. O valor fica 8% abaixo do aferido no primeiro semestre do ano passado. O analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado, Alexandre Gil, explica que a queda se deve à desvalorização das principais carnes exportadas pelo mercado catarinense no cenário internacional. A China passou aí nos últimos anos por dificuldades na produção de carne suína em função da peste suína africana e desde o ano passado recuperou o mesmo nível de produção anterior ao surgimento da doença e isso obviamente afeta todo o mercado internacional. Uma maior oferta de carne suína faz com que os preços caiam. No caso da carne de frango, o cenário é bastante parecido. Importantes produtores que passaram os últimos anos tendo muitas dificuldades em função da gripe aviária conseguiram retomar níveis de produção semelhantes ao surgimento da gripe aviária. E isso gera uma maior oferta de carne no mercado internacional e com maior oferta os preços caem. Santa Catarina exportou 563 mil toneladas de frango para um faturamento de cerca de 1 bilhão e 70 milhões de dólares nos 6 primeiros meses do ano. No caso da carne suína, os embarques totalizaram 331 mil toneladas, maior volume da série histórica para o primeiro semestre, gerando receitas de 743 milhões de dólares. A performance cria expectativas para um possível fechamento de ano com recordes, como destaca o analista da Epagri-Cepa, Alexandre Gil. Apesar de algumas dificuldades, apesar da redução das compras chinesas em função da mudança de cenário da suinocultura naquele país, Santa Catarina conseguiu embarcar um volume bastante expressivo de carne nesse período e o mercado manteve-se relativamente estável, com avanços em relação ao ano passado. Perspectiva, principalmente no caso da carne suína, de que esse ano a gente bata um novo recorde histórico. Ano passado foi registrado o recorde de exportação de carne suína, esse ano a gente deve registrar um novo recorde. No caso da carne de frango também devemos ter bom resultado, possivelmente acima do ano passado, e isso gera um relativo otimismo para o setor produtivo. Durante o primeiro semestre, Santa Catarina foi responsável por cerca de 56% das exportações brasileiras de carne suína e por 22% dos embarques de frango. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. Os fruticultores catarinenses colheram cerca de 423 mil toneladas de maçã na safra 2023-2024, cerca de 24% menos que o registrado na safra anterior. Foi a menor colheita da série histórica, mapeada pelo Observatório Agro-Catarinense. Com o encerramento da colheita da maçã em Santa Catarina em junho, os dados foram analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola Epagri-Cepa. O analista Rogério Goulart Júnior ressalta que as condições do tempo, especialmente no período de floração, foram as responsáveis pela queda na safra atual. A queda na produção foi atribuída a problemas climáticos que afetaram a produtividade das principais cultivares, Gala e Fuji, responsáveis por quase 98% da produção estadual. O excesso de chuvas durante a floração reduziu a produtividade e causou problemas fitossanitários.
cultivar gala sofreu maior redução, com uma queda de 27,35% na produtividade, resultando em 195,6 mil toneladas colhidas. A Fuji também apresentou uma queda de 26% na produtividade, com uma produção total de pouco mais de 218 mil toneladas, apesar de um aumento de 5,7% na área colhida. A produção de maçãs precoces diminuiu devido à redução da área colhida, apesar de um pequeno aumento na produtividade por hectare. A safra 23-24 de maçã em Santa Catarina foi severamente impactada por condições climáticas adversas, resultando em uma redução significativa na produção, especialmente nas cultivares Gala e Fuji. Mesmo com o aumento da área colhida para algumas variedades, os problemas durante o período de floração demonstraram a vulnerabilidade da fruticultura às várias variações climáticas, resultando a necessidade de estratégias para mitigar esses efeitos no futuro. Santa Catarina celebrou um marco significativo na defesa sanitária de sua produção avícola ao completar um ano no dia 15 de julho, desde o único caso de influenza aviária de alta patogenicidade em aves domésticas de subsistência. A rápida resposta da SIDASC foi crucial para conter a disseminação do vírus, com 72 profissionais envolvidos em ações intensivas de eliminação do foco e vigilância em um raio de 10 quilômetros ao redor da propriedade afetada em Maracajá. Desde a detecção do vírus, ele permaneceu restrito a aves silvestres e mamíferos marinhos, além deste único caso isolado. A manutenção da sanidade avícola é resultado do trabalho árduo dos profissionais da SIDASC, órgãos ambientais e o apoio da sociedade. As medidas sanitárias rigorosamente aplicadas garantiram que a produção comercial continuasse livre da doença, preservando o status sanitário do estado e do país. A avicultura é vital para a economia de Santa Catarina, um dos maiores produtores e exportadores de carne de aves do Brasil. A presidente da SIDASC, Celes Regina de Matos, ressalta que a dedicação e a capacidade de resposta rápida foram essenciais para manter a doença longe da produção comercial. Esse sucesso fortalece a confiança dos mercados interno e externo na qualidade e segurança dos produtos catarinenses, destacando o compromisso contínuo com a defesa sanitária e a proteção da avicultura no estado. A colheita da soja e do milho está concluída em Santa Catarina. Conforme os dados levantados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, IPAGRE-CEPA, a safra 2023-2024 foi encerrada com a confirmação de uma produção menor do que a registrada na safra anterior. O cultivo mais afetado foi o do milho grão, que teve uma produção total 21,8% menor. No caso da soja, a produção total recuou 8,1% na comparação com a safra 2022-2023. Quem detalha o boletim agropecuário deste mês é o analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da IPAGRE-CEPA, Haroldo Tavares Elias. O relatório de julho da IPAGRE-CEPA, ele conclui a safra 2023-24, então é o fechamento da safra. Na questão do milho, nós atualizamos os dados e confirma aí as perdas relativamente grandes, né, nessa última safra, cerca de 21,8%. Isso em função da série de eventos climáticos, principalmente em outubro e novembro de 2023, o excesso de chuvas durante a floração, falta de luminosidade, que acarretou tanto o atraso do plantio como problemas de aplicação de fertilizantes em tempo adequado. Por isso, a safra teve um recuo relativamente grande. No última safra, nós tivemos uma produção de milho total de cerca de 2,9 milhões de toneladas, então foi uma safra relativamente boa. E a safra atual, 23-24, caiu para 2,26 milhões de toneladas. É importante afirmar na questão do milho que Santa Catarina ele necessita aí cerca de 8 milhões de toneladas de milho para o consumo, né, abastecer as agroindústrias, suínos e aves e bovino de leite, e que esse ano, em função dessa quebra da safra, teremos que importar, trazer de outros estados e de fora do país
um volume maior de milho, próximo de 6 milhões de toneladas. Então isso influi bastante no custo de produção via questão de fretes e outros. Em relação à soja, nós tivemos uma queda também, mas foi menor. Foi um recuo aí da produção de cerca de 8%. Esse recuo só não foi maior porque a área de cultivo da soja vem aumentando sistematicamente. Então nós plantamos aí cerca de 811 mil hectares de soja e essa área vem se elevando. Vamos produzir a última estimativa agora 2,75 milhões de toneladas. A safra anterior chegou próximo de 3 milhões de toneladas. Isso também influi, né? Grande parte dessa soja ela é consumida dentro do estado para a produção de rações e abastecimento aí do setor agroindustrial. Então, tanto milho como soja tiveram recuo principalmente e em função dos aspectos climáticos de final de 2023, outubro e novembro. No caso da soja atrasou muito o plantio e o excesso de chuvas também causou a falta de luminosidade e a questão também de falha de stand, né, das lavouras, o que acarretou essas perdas aí significativas no caso da soja também. A Covicap, Cooperativa de Criadores de Ovinos e Caprinos do Meio Oeste Catarinense, realizou a eleição de sua nova diretoria, que dará continuidade aos trabalhos desta importante entidade da região. A nova diretoria foi eleita na noite do dia 9 de julho, quando também foram tratados de vários assuntos, como a expansão do setor através de novos criadores e a busca de novos associados. A cooperativa tem se destacado no fomento dos negócios da caprino e ovinocultura em Santa Catarina, tanto na genética quanto na produção de carne. O novo presidente, Anderson Borga, destacou o crescimento notável da atividade, ressaltando a qualidade do rebanho da região, que tem servido outros estados, especialmente São Paulo, tanto com animais para a reprodução quanto com carne. Anderson também comentou sobre a necessidade de aumentar o número de cordeiros para atender a demanda dos clientes. A partir de agora, toda a diretoria estará empenhada em buscar novos sócios que queiram crescer ao lado da Covicap, afirmou. A nova diretoria da Covicap é composta pelos seguintes membros: presidente Anderson Borga, vice-presidente Tony Bogoni, secretário Douglas Francisco Zardo e conselho Silvio Pelle, Leandro Maier, Carlos Alberto da Silva também. Ainda no Conselho Fiscal estão Leandro Bortoloso, Elzio Valmórbida, Claudimir Wilke e suplentes Vanderly Moraes, Leandro Caldato e Everaldo Sommer. De acordo com o presidente, a Covicap continuará comprometida em fortalecer e expandir a caprino e ovinocultura na região, buscando sempre a excelência na qualidade e na produção. E agora a gente traz uma reportagem especial aqui no RBV Agro. Nós já falamos a respeito da redução na safra da maçã, ocasionada principalmente pelo clima, mas existem outras preocupações neste cultivo, como é o caso do cancro europeu das pomáceas, que é uma das principais doenças que atacam os pomares de maçã no Brasil e no mundo. Santa Catarina é um dos principais produtores de maçã do país, por isso o cancro europeu necessita de atenção especial por parte de produtores e técnicos. A repórter Rita Martini conversou com o fitopatologista da Ipagre, Cláudio Ogoshi, que traz orientações sobre sintomas e controles da doença. Acompanhe. E hoje eu converso com o Cláudio Ogoshi, aqui da Ipagre, ele que é fitopatologista, e nós vamos estar falando sobre o cancro europeu. Cláudio, o que é exatamente o cancro europeu? É uma doença que ataca as pomáceas, então é uma doença que aqui para nós é mais preocupante para a maçã, né? Porque o estado de Santa Catarina é um dos maiores produtores de maçã. E é uma doença ocasionada por um fungo. Então é um fungo que bastante agressivo, vamos dizer assim, que quando ataca as plantas de maçã, provoca a morte ali rapidamente, vamos dizer assim, né? Compromete todo o pomar. Exatamente. Ao longo do tempo, diminui muito a viabilidade do pomar, vamos dizer assim. Um pomar que duraria 15, 20 anos... Se tem um cancro europeu, começa a diminuir a sua viabilidade, aumenta os custos de produção ali, principalmente porque nós temos que fazer um manejo específico devido à normativa que tem aí no estado de Santa Catarina e no Brasil, e também prejudica a cadeia como um todo aí da maçã para nós, né? Como é que surge esse cancro? De onde que vem, Cláudio? Então, primeiramente, até 2012, ela era uma doença ausente para o Brasil, nós chamamos de quarentenária, né? Quarentenária A1.
E aí, devido à introdução de mudas piratas, vamos dizer assim, sem ter uma fiscalização adequada pelo Ministério da Agricultura, e aqui no caso a SIDASC e outros órgãos que foi introduzida no Rio Grande do Sul, essa doença veio para o Brasil por essas mudas contaminadas. Então hoje a principal forma da gente introduzir essa doença em um pomar é você comprando hoje mudas, vamos dizer, contaminadas, né? Mudas sem uma boa procedência, né? E aí no momento que essa doença está no pomar, daí é dispersa pelo ar, pelo vento, pela chuva, né? E daí quando ela está no pomar, as coisas começam a complicar o manejo, dificulta bastante. Por isso que hoje, tanto o Brasil, principalmente o estado de Santa Catarina, tem uma luta muito grande do setor como um todo para a gente tentar erradicar essa doença do estado, sabe? Aqui no município de Caçador ou na nossa região, tem focos dessa doença? Aqui no município de Caçador, a nossa região aqui, especificamente Caçador, não teve nenhum relato ainda. Aqui numa das regiões maiores produtoras, que é a região de Fraiburgo, teve um ou outro relato, poucos relatos, mas já foram erradicados, então ainda é considerado ausente. E hoje, o que mais preocupa o estado é a região ali de São Joaquim, que é uma das maiores regiões produtoras de maçã, e ali está um pouquinho mais disseminada, mas ainda está sob controle, e aí todos os órgãos, todo o setor está tentando fazer um trabalho ali, o próprio estado, a Secretaria da Agricultura, fazendo um trabalho para tentar erradicar esses focos. Cláudio, em relação a essa situação, depois que a doença já está no pomar, ela é eliminada com o quê? Então, primeiramente, tem uma orientação, é que, principalmente nessa época, né, que é uma época que as folhas estão caídas, você consegue visualizar mais os ramos, a haste principal ali, que é onde o cancro aparece mais. Esse momento é importante todos os produtores ficarem atentos, todos os técnicos ficarem atentos nos sintomas da doença, né? Que se observar esses sintomas aqui na nossa região, deve chamar aí tanto a IPAGRE, principalmente a SIDASC, que faz essa fiscalização, para confirmar se é o cancro. Caso seja o cancro, aí vai ter uma orientação específica para o produtor, principalmente para erradicar essa planta, se for uma planta, por exemplo, né? E antes de encerrar o RBV Agro, queremos fazer um convite. No próximo dia 1º de agosto, acontecerá em Videira um encontro para troca de sementes crioulas e flores, uma promoção da IPAGRE. O evento acontecerá no Centro de Treinamentos da IPAGRE de Videira, o CETREV, e iniciará às 8h30. A programação contará com uma palestra com o tema Sementes da Biodiversidade, uma fortaleza da agricultura familiar no sistema de plantio direto em hortaliças, e também sobre cultivo de flores de corte, além de depoimentos de guardiões de sementes e amantes das flores. Quem quiser participar do encontro para a troca de sementes crioulas e flores no dia 1º de agosto, no CETREV, em Videira, deverá realizar a inscrição com o extensionista da IPAGRE do seu município. Participe. E o RBV Agro vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência, aí onde quer que você esteja nos acompanhando, seja pela Rádio Caçanjurê, Tangará, Videira, Vitória, ou ainda através das redes sociais do Portal RBV, no Facebook e no YouTube, seja ao vivo ou seja a qualquer hora do dia ou da noite, porque o nosso programa RBV Agro fica lá disponível para você acompanhar, né, no nosso canal no YouTube, no Facebook e também no portal rbv.com.br. Isso mesmo. Vamos agradecendo aqui, né, Ramon, a todos que nos acompanharam, a você que faz parte do agro, a você também que admira muito esse setor. Obrigado, um bom final de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Fabiano. Até a próxima. RBV Agro.